Eu sou professora aposentada, né? E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos, né? Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos. E então tudo Problema é doença. da vida, você está falando. Da Ou problema vida. de... Ela está falando em relação à frustração, A né? frustração. Ah, tá. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, né? Estão sempre insatisfeitos. E você vê, assim, a minha filha ainda atua, né, como professora. Quando eu lecionava, era 1 ou 2 casos. De ansiedade. De ansiedade. De Agora inquietação. não, agora É geral. é o geral. É uma geração, assim, doente. Uhum. Eu estou, assim, muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas de qual é a frustração. pergunta sobre isso? Então, eu Por quê? queria saber o porquê, Ah, tá. se é através da tecnologia, Da hiperestimulação, da né? hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem 3 aspectos. A gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem, coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Né? Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei que todo mundo teria TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava um negócio aqui, lá do outro lado. Eu, quando estava no Japão, o cara falou facsimile. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Não, aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não tô acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa Comprei um assustadora. troço, cheguei, dei pra minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar pra quem? Receber de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... Foi em outro século, desculpa. Foi outro... Mas foi muito rápido. Desculpa. Mas foi muito rápido. Foi muito outro rápido. século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu E a primeiro gente acha celular... natural falar com o aparelho no meio da rua sozinho, Não, né? e tirar foto. Tirar foto, Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto pra mim? Coisa inimaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil pra gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então é feito para isso. Então eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam nada. Qualquer restaurante, a criança está dá um tablet ou celular, a criança fica muda, né? Capturada, totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou. O que é uma grande burrice. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina... o cheiro pra lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina e quantos paninhos tinha que ter daquilo? Que pra mais? amarrar. Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma Sim. lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, pra você era brincadeira aquilo tudo.
Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigobar, videogame, não sei o que lá, e pode trazer a namorada pra transar. O que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein? Não mima ele, não. O que ele vai fazer fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia ser dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. Não, e não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não, a gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, claro, sabe aquela coisa? Financiamento da entrada. E hoje eles não pensam nisso. Então hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que está embutido. São diversos níveis de facilitação da vida para seja ela mais pobre ou mais rica, mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular, ou viajava de avião. Hoje não. Cara, é absurdo. Vê se você acha o número de celulares versus o número de pessoas. Tem muito mais do que a população. Tem, não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. 2,5, se eu não me engano. A gente vai voltar sobre TDAH, mas putz, agora eu esqueci. Mas entendeu? Iraídes. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas, mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à caça. Falei, eu não vou deixar a herança pro meu filho. Porque senão eu não com ela. Vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Você tem 2.000 podcasts para assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. Porque assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? Por exemplo, meus pais são professores. Eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar 6 anos de medicina. Caramba. Então, aquilo pra mim, meu pai, não, filha, se você passar por uma particular, a gente ajuda. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem não vai sou eu. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia, falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos, que o pai era dono da clínica tal, da outra tal, chegaram, e teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Assim, Chevette. O Fiat 147. Monza. Minha mãe tinha um Chevette. Eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu posso, eu conquisto. Mas também a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso, tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu andava de ônibus de madrugada. Sou do tempo que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, ali no Baixo Gávea, foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi 5 pessoas. Arrancou o couro cabeludo dele. Que é isso? Machucou. Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também está muito mais perigoso. Isso não tem dúvida. A violência está pior. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não. Já tive amigo que foi morto e ainda foi morto. Ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro.
Aumenta. Mas isso que você falou, eu queria. Só não esquece a gente voltar em TDAH, que o pessoal perguntou. Eu quero saber o aspecto do que o pessoal perguntou. Mas a gente tá falando de basicamente ritos de passagem, você falou, né? Antigamente o nosso rito de passagem para homem era muito claro, era você sair da sua casa e morar sozinho. Para mulher, eu acho que tem um rito de passagem que é a menstruação. Que era a primeira. Não, mas assim, Não, e você tinha o já casamento, marca. E o casamento, né? Eu já Exatamente. fui uma geração que já era permitido a mulher, mais na onda do feminismo, tipo assim, não, eu primeiro quero experimentar isso. Eu vou casar depois que eu fizer um test drive. Eu ficava louca quando minha mãe dizia, olha, meu único namorado e trepada foi seu pai. Eu falei, mãe, que coisa, não me espere isso de mim. Porque assim, e se fosse Fica ruim? quieta, mãe. Vem cá. Minha mãe falou, eu também. Não saber desses detalhes, tá, mãe? Pô. Mas vem cá. Agora você vai falar que você transou com meu pai. E se fosse ruim, gente? Pelo amor de Deus, porque era pra sempre. E se fosse ruim, eu pensava nisso. Exato. E se eu não testar então, e quiser me separar? A tua geração e a minha foi essa mudança, né? Foi. E a geração nova, qual que é a mudança? Qual é o rito da... Como que são os ritos de passagem hoje? Porque tem que ter... Antigamente, os povos antigos, mais primitivos, o moleque saía pra caçar e aquilo era o rito de passagem. Agora você é um adulto. Sim. A mulher era a menstruação, sei lá, agora você é uma mulher. Exatamente. E hoje, qual é o rito de passagem pro homem e pra mulher? Pois Fala, você é um adulto. Não tem mais, né? Não tem. E aí porque fica o cara essa tá confusão. com 30... Outro dia chegou uma mulher no meu consultório, falando assim, não, porque o meu filhinho, eu tô ouvindo aqui, 15 aninhos, né? E olha, 12. eu ainda dou o suquinho e Eu falei, não, mas só não pode fazer isso, Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? Ele 42. Eu falei, minha senhora nunca mais vai sair. Ah, ele só toma suquinho dessa marca aqui. Nunca mais vai sair. Mas aí você pra vê... que você vai sair de casa só antes de dar um suco que você quer? Não, ainda tem uma coisa. Quando ele queria ter mais de uma mulher, eles falavam assim, pai, mãe, não volta pra casa, tô com uma mulher nova aqui, vocês não podem falar da outra. Eu tô falando. Ainda os pais Aí tinham os pais que entrar... tiveram que comprar um apartamento que não tinha uma passagem que separava. Porque a mãe já não sabia se era Rosane, Bárbara, e falava tudo misturado. Claro, né? Fala você aqui de novo, falando, não! Exatamente. Então, assim, eu não sei qual é o rito de passagem hoje. Então, eu já me perguntei isso. Eu acho que a gente vai ter que restabelecer isso. Essa geração nova... porque não é sair de casa... Não é trabalho. Pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Para poder almoçar embaixo e levar as coisas pra cima. Muito claro pra gente, assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, sabe aquela vida, caramba, tem que agora pagar boleto. Agora ferrou. Agora é comigo. Sou adulto. E eu queria entender pra essa geração, quando é que eles se sentem adulto? O que é pior? Eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro, e isso todas as classes tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, para uma determinada classe é comprar o iPhone. Para outra é ter um Porsche. Imagina, a classe média agora não quer carro assim, um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que, assim, que anda, com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele tá muito bacana. Eu não vou comprar esse carro, tal pessoa tem outro 1 milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo para começar. Ô, Lene, você estava aqui, né, no dia de um convidado que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim. A gente falou, pô, mas e aí como é? Falou, eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter porque... Usou um termo lá que eu até esqueci, né? Eu tenho por... Eu não lembro, mas pro pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você vê a hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles estelionatários, que começam a vender uma opção de coisas pela internet, e aí eles alugam uma Ferrari e botam pega helicóptero, aluga helicóptero. Pra dar golpe. E os trouxas acreditam que eles têm tudo aquilo, exatamente. Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, que é a ilusão. Aí depois fala assim, tomei um golpe. Mas como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com carrão, tudo. A Dani, que veio aqui com a gente, né, Lene, que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o quê. E aí uns caras que dão porrada, dão porrada, vira escrava, exatamente. Agora, pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de lá. Isso é comuníssimo. E mas outra, é muito comum. Aí você vê, ela falando assim, você vê
os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... A mentira boa, né? A mentira boa de engolir. É. Mas é mentira. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... eu, por exemplo, aquele programa eleitoral, eu detesto. Falo assim, gente, olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar tão um absurdo. PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor Cada municipal. pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que